Peço a ajuda do Espírito Santo. Minha pronúncia é um pouco diferente, mas acho que dá para... Dá para entender. Bom, muito além de eu falar, eu tenho uma palavra que eu preparei que se encontra em Romanos, né? Romanos 8. Vamos ler 8 e 18. 8, 18 a 27. Diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a rendição do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quando eu leio essa passagem, o que me vem em mente é que muitas das vezes, quando nós vivemos uma vida difícil, quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos por situações difíceis, o sentimento que vem dentro de nós é culpa, aquele sentimento que nos torna pessoas inúteis. Sabe, o grande objetivo de Satanás não é que a gente peque, ele sabe mesmo que a qualquer momento a gente vai pecar. Satanás não se preocupa com o quanto nós vamos pecar. A grande preocupação de Satanás está no sentimento que ele consegue produzir no seu coração quando você peca. Por quê? É no sentimento onde ele foca. Quando você peca, quando você faz uma coisa que desagrada a Deus, desagrada a sociedade, desagrada a sua família, muitas das vezes você até tem vontade de não querer mais fazer aquilo, mas fica em ti um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa é que Satanás gosta de pegar como arma. Ele fica com esse sentimento de culpa e começa a te dizer: vê, você não vale nada. Ainda ontem fizeste aquilo. Vais querer fazer isso para quê? É inútil. Por mais que você tentar andar na linha, você mesmo é um fracassado. Então ele bota dentro de ti o sentimento de culpa. A preocupação dele não é com apenas eu quero fazer com que ele peque. Não. Satanás está preocupado depois do pecado, como é que ele vai estar? Sabe? É ali onde está a preocupação de Satanás. Porque se ele consegue, depois de você pecar, né, depois de você fazer as coisas que desagradam a Deus, se ele conseguir te deixar no chão, aí ele dá vitória, faz festa. Mas, quando você peca e se levanta, ele vê, nossa, terrível, né? Eu venho desse jeito, faço assim, ele se levanta. Entende? Então,
O que Deus colocou no meu coração para trazer é sentimento de culpa. É um sentimento que arruína a nossa vida. É um sentimento que nos atrasa. Quando, por exemplo, há pessoas aqui que têm filhos, têm mães, têm pai. A mãe olha para ti e diz às vezes que você é um inútil. Talvez você tenha um irmão que ele tem uma vida boa. Cresceram juntos. Aí você começa a olhar em ti. Ué, o que está de errado em mim? Como é que ele progrediu e eu não? Então começa a vir uma culpa dentro de ti. Isso aconteceu porque eu fiz isso aqui. Isso aconteceu porque eu roubei ali. Isso aconteceu porque eu, sei lá, me tornei isto aqui. Então começa a vir aquele sentimento de culpa sobre todos os pecados que você cometeu. Então o foco do Satanás não está apenas no pecado. Está no pós-pecado. É aí onde entra Deus. Deus entra ali. Quando Deus aparece nos momentos em que nós estamos debilitados no pecado, quando Ele aparece, estende a sua mão e nos levanta, aí é que nós sentimos que Satanás é um ladrão, é um mentiroso. Então, tem algo que eu às vezes fico falando dentro de mim. É que às vezes nós tentamos tornar o universo que Deus fez tão lindo, tão simples, mas difícil. Porque nós gostamos de misticismo. Gostamos, por exemplo, de coisas grandes para nós acreditar. E a receita de Deus para combater Satanás é muito simples. É só crer em Cristo Jesus. Porque contra pecado não há obra, não há força, não há nada, não há bom caráter que você tenha que te tira de uma zona de pecado e que te leva a Deus. Só Cristo Jesus. Nos momentos em que você se sentir abatido, nos momentos em que Satanás achar que já te derrotou, nos momentos que ele começar a produzir sentimento de culpa, sentimento de insuficiência, clame por Cristo. Clame por Cristo, irmão. Não tem jeito. Não tem fórmula. Não tem fórmula matemática. Não tem universidade. Não tem nada. Dobra o joelho. Clama por Cristo. Cristo é a nossa tábua de salvação. Não tem jeito, irmão. Pode aparecer alguém, faz isso aqui, vai para ali. Não existe fórmula. A única via é Cristo. O único mediador entre Deus e homem é Cristo. Cordeiro, na qual foi morto com o propósito de nos tirar das garras do pecado. Porque Deus já sabia que um dia você vai pecar mesmo. Como você e eu não temos força de nos livrar do pecado, então Cristo morreu para isso. Então, por mais que a sua vida esteja de pecado, por mais que a sua vida parece ser difícil, deixa-me só dizer uma coisinha rapidinha. É que alguém olha para mim, pode olhar para mim e dizer, mas está todo bonitão também, não sabe nada da vida, está querer vir aconselhar, deixei filhos lá fora, eu tive um emprego, sei lá, eu tinha uma vida, e eu sei porque que eu fiz o que eu fiz, e foi mesmo muito difícil, e o cara está ali falando sem experiência. Deixa eu tentar te explicar que essa esperança que eu quero passar não é apenas palavras por fora. Por que eu digo isso? Eu sou africano. Meu país Angola, viveu 30 anos de guerra. Vocês não têm noção o que é nascer num país onde há conflito armado. Onde, quando você liga a televisão, ao invés de você assistir Faustão, mulheres bonitas, mexendo aí todas peladinhas, você vê carros com familiares, com amigos sendo queimados. Você vê aldeias sendo queimados, crianças sendo cortadas com katana, facão, né? Katanas. Às vezes faziam fileiras e fileiras de pessoas e eram atirados como se fossem bichinhos. Era muito difícil. Era muito difícil crescer em Angola,
nos anos de 1985, 82, até 2000, praticamente até 2000, não era fácil. Nós vivemos o terror. Se o Lúcifer tivesse face, tivesse uma cara, eu pudesse dizer, aqui o Lúcifer habita, porque eu vejo ele. Porque era muito massacre, era muito terror, as pessoas não conseguiam dormir. Como dormir? Às vezes a gente tentava dormir, ouvíamos na rádio, a província X ou o estado X tem guerra agora. Ou as tropas chegaram no sítio X. Nossa, era terrível. Então, se eu vos falo da esperança que eu acabei de ler aqui, essa esperança não é uma esperança, ou porque são letras, é um versozinho. É uma esperança que eu vivi. E hoje em dia, onde que eu estou? Na África? Não, estou no Brasil. Como isso se foi possível? Teve guerra, ele está aqui. É porque essa esperança é verdadeira. Se funcionou na minha vida, funcionou na minha vida, vai funcionar na tua vida. Por que não? O Deus é o mesmo, me ama do mesmo jeito que Ele te ama. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Eu estava falando com aquele irmão, alguma coisa me dizia, eu disse, Marquinhos, eu vou falar com aquele irmão. Eu comecei a falar com ele, aí ele começou a dizer, como foi mesmo que o irmão falou? Que ele esperava, esperava uma resposta de Deus, um varão que vinha de tão longe. Então, só para ver como Deus trabalha. A palavra dela é viva e eficaz. Ela é fiel. Muitas das vezes, o nosso orgulho, a nossa falta de paciência, tudo que nós perdemos, tudo que nós deixamos de fazer, aquilo que o inimigo tirou de nós, muitas das vezes nos faz a gente tentar se precipitar, fazer as coisas apressadas. Irmão, tem até um velho ditado que diz, se você não ter paciência, você vai comer a comida crua. Espera a comida ferver. Deixa que o cozinheiro prepare devagar. Por mais que você tenha fome, deixa que o cozinheiro prepare devagar. Para quando você for comer, você comer com todo o prazer. Esquecer a sua fome. Então, vocês estão aqui, a princípio, vocês são vencedores. E eu digo isso, não é só como palavrazinho que todo mundo fala isso, não. Por experiência de vida. Aleluia. Vocês são vencedores. Deus vos tirou de lá, daquela vida que vocês viviam, vos trouxe aqui, é o sinal de que vocês são escolhidos. Porque existem milhares e milhares de vocês que ainda estão dormindo debaixo de ponte, fazendo coisas que não deveriam fazer. Mas Deus vos trouxe aqui, vocês são vitoriosos. E tem uma coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar, muito tremendo. Nas nossas aflições, nunca podemos esperar atravessar o mar para depois dizer, Deus, salve também o que ficou naquele lado. Não. Vocês estão aqui, estão lutando para uma transformação das vossas vidas. Mas, porém, a palavra de Deus diz que é bom quando nós oramos a favor dos outros. Então, enquanto você está no processo, quando às vezes você sente que já não tens o que falar, o que pedir a Deus, já pediste tudo, pede a Deus para que traga o teu irmão, aquela pessoa que ficou lá. Ora por ele, ele precisa. Tudo bem, você também está no vale, você está na dificuldade, mas pelo menos você está no meio. Então diz, Deus, eu estou no meio. Eu quero meu irmão aqui no meio também. Eu quero ele que está lá fora. Eu quero ele aqui no meio. E eu quero poder, quando chegar na outra margem, já estar com meu irmão. Então, estamos aqui, estamos numa batalha. Estamos à procura de algo, queremos uma transformação. Sim, mas não vamos esquecer o mundo que está lá fora. Do mesmo jeito que Deus teve a compaixão de vocês, a compaixão de mim, eu que estava na África, é da mesma forma
que nós temos que apelar, orar a favor daqueles que estão lá. E não esperem só irmãos que vêm lá, tipo eu, né? Que já passei pelo vale, venho para aqui. Não. Vocês que já estão no vale, oram por aqueles. Porque a palavra de Deus diz que a graça de dar é maior. Quando você clama nas aflições, Satanás não entende. Satanás diz, oh, mas ele sofre a mesma coisa, ainda está a clamar a favor daquele. Por que ele não clama a favor dos seus problemas? Está entendendo? Satanás não entende. Então, é uma força, é uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Que Deus seja tremendamente louvado aqui. E eu tenho a certeza que vidas estarão sendo restauradas em nome de Jesus. Pega a água aí, irmão. Glória a Deus. Água. Pega a água ali, ó. A água da... Glória a Deus. Louvado é o seu nome, Senhor. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Vamos cantar um louvor sem violão, só com a bateria e vocês, pode ser? Pode.